Bom dia, graça e paz. Estamos de volta com o nosso devocional da manhã, né, que é de terça a sexta. E essa sexta a gente vai continuar e vai encerrar essa série da semana sobre os dons espirituais. E a gente viu durante a semana toda que é o mesmo Espírito Santo que dá os dons conforme ele julga, ele que é Deus, é o dono da igreja, ele que determina. E os dons servem não para que a pessoa se sinta melhor ou mais poderosa, mas os dons para que a gente possa servir aos outros. E a gente tem, né, servir à igreja. Versículo, aliás, eu não li isso a semana toda, mas no versículo 1 do capítulo 12, assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A gente não deve ignorar os dons espirituais, dizer que não existe, não, a gente deve entender a respeito. E do versículo 7 em diante diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. A manifestação do Espírito de cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o mesmo ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, assim, não é todo mundo que tem todos os dons, e Deus distribui esses dons conforme ele julga. Tem gente que tem mais de um dom, e tem gente que tem vários dons, tem gente, mas Deus é que vai distribuindo e nós devemos buscar, a gente deve, em oração, ser vestido. A gente viu todos esses dons e ficou faltando três, né? Discernimento. No versículo 10, que a pastora Keila ministrou ontem, no versículo 10, operação de milagres e profecia. E hoje a gente quer falar sobre discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Variedade de línguas e capacidade para interpretá-las estão juntos, né? E o discernimento de espírito dá muito importante. Aliás, é uma dos dons que talvez mais falte nas igrejas, porque o pessoal quer língua estranha, quer profecia, e a gente não pede discernimento de espírito. O discernimento de espírito é a capacidade sobrenatural que Deus nos dá de identificar quando uma coisa não é de Deus, quando a coisa é de Deus ou quando a coisa não é de Deus. Pode até mesmo ser uma língua estranha, pode não ser de Deus. E quem é que consegue diferenciar se é de Deus ou não? Uma profecia é de Deus ou não é de Deus? Uma coisa que está acontecendo, algo sobrenatural, é de Deus ou não é de Deus? Isso é o discernimento de espíritos. E tem pessoas a ponto de que conseguir identificar até exatamente qual claro, se é o Espírito Santo, daí o discernimento mostra que é o Espírito Santo, se é o Espírito Santo a gente obedece, e o discernimento de espírito também mostra que não é o Espírito Santo, que é uma influência maligna, que é da carne, ou que é uma influência de um espírito maligno, porque a Bíblia fala, né, que existem, e o discernimento de espírito mostra, né, que não existe pessoas desencarnadas, não. As pessoas que morrem, segundo a Bíblia, ou Jesus é mentiroso. Jesus diz que pessoas que morrem ou ficam guardados no Sheol ou ficam guardados no seio de Abraão. Ou ficam guardados no Sheol esperando o seu julgamento para o inferno, ou ficam guardados no seio de Abraão esperando sua ressurreição em Cristo. É o que a Bíblia diz. Aí as outras religiões, bom, as outras religiões acreditam no que ela quiser. Mas Jesus e a Bíblia falam isso. Então não existe espírito desencarnado caminhando por aí. O que existe são demônios que podem até passar por espíritos desencarnados. São demônios que podem assumir a personalidade de uma pessoa que já morreu para enganar. E quem tem discernimento de espírito consegue identificar isso. Quem tem discernimento de espírito consegue identificar, às vezes, com tanta precisão, saber até o nome do demônio,
para não cair na cilada do demônio e poder expulsar. Demônio a gente não conversa, a gente não bate papo, demônio a gente expulsa em nome de Jesus. E como é que a gente pode saber se aquela manifestação sobrenatural é de Deus, é da carne ou é demoníaca? Pelo discernimento do Espírito. É o que muitas vezes falta na igreja, porque às vezes as pessoas se confundem, se entusiasmam com alguma coisa, que a gente precisa pedir que Deus nos dê discernimento. Discernimento para saber identificar se realmente uma coisa é de Deus. Se é de Deus, a gente obedece. E se não é de Deus, a gente repreende em nome de Jesus. E os outros dois dons que estão aqui estão ligados uns com o outro. Variedade de línguas e dons e interpretação de línguas. São dois dons que estão ligados aos dons de línguas. Variedade de línguas. A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela cita dois tipos de línguas. O que Paulo vai chamar de línguas humanas e que nos termos técnicos modernos vai se chamar de xenolalia. Então, xenolalia é aquela manifestação que aconteceu, por exemplo, no dia de Pentecostes, em que pessoas que não fizeram curso de outras línguas, mas sobrenaturalmente começaram a falar línguas estrangeiras, o que Paulo vai chamar de língua dos homens. Língua dos homens. Ou xenolalia. São línguas estrangeiras que servem para te evangelizar, né? Servem para te se comunicar. E isso acontece, às vezes, meio que espontaneamente. Pessoas que estão conversando com pessoas de fora e, no entanto, as pessoas conseguem compreender a mensagem porque o Espírito Santo está meio que traduzindo essa língua humana. Isso se chama xenolalia, certo? Ou língua dos homens. Mas existe também a língua dos anjos, como Paulo fala. Logo adiante eu vou falar língua dos homens e língua dos anjos, em 1 Coríntios 13. Língua dos anjos é uma ligação direta com Deus. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai falar bastante sobre essa modalidade de dom de línguas chamada língua dos anjos, que não é uma língua humana. E o apóstolo Paulo vai explicar, né, que essa língua te liga diretamente com Deus e que a tua própria cabeça não sabe o que está acontecendo, não consegue entender essa linguagem. É importante a gente entender isso, e não por causa do que eu vou falar agora, mas porque a Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que existe. E para que serve essa língua dos anjos? Por que Deus concede a algumas pessoas falar em língua dos anjos? Primeiro, para que ela possa fortalecer a própria fé, e também para que ela possa ter um contato direto com Deus sem interferência nem do mundo nem do diabo, porque quando se está orando em línguas, nem o diabo não tem esse outro dom, que é dom de interpretação de línguas. O diabo não tem esse dom, então ele não consegue saber o que está sendo falado, né? Mas tem uma ligação direta com Deus. Em outras passagens vai dizer que são gemidos inexprimíveis, gemidos que tu não consegue entender, são palavras que tu não consegue entender, mas que te conecta com Deus, Então, agora eu vou falar sobre uma coisa interessante. Alguns anos atrás, tem mais de uma pesquisa, mas uma pesquisa bem interessante. Depois até eu posso colocar o link de uma das pesquisas que eu vi em vídeo, que pesquisaram e fizeram tomografia com pessoas falando em língua dos anjos, que o pessoal no meio pentecostal chama de línguas estranhas, pode ser também, né? E o termo técnico é glossolalia. Tem gente que diz glossolalia, mas não tem acento, então eu chamo glossolalia, né? Glossolalia, línguas estranhas ou língua dos anjos, pegaram grupos de pessoas e fizeram tomografia com um grupo de pessoas enquanto elas estavam
falando a língua dos anjos. E se comprovou o que o apóstolo Paulo disse. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que a fé é edificada, mas a mente fica vazia. Pois se notou justamente que o lobo frontal, que é da consciência, estava quase inativo, né, no cérebro. Mas a área onde se desenvolve a fé estava muito ativo. Então, assim, de fato, a tomografia comprovou o que Paulo diz. Quando tu fala línguas estranhas, tu tá fazendo um ato de fé. Tu tá se ligando à fé através com Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se orar sozinho já é um ato de fé, imagina orar algo que tu não tá nem entendendo que tu tá orando. É uma fé ainda maior. Então, realmente edifica a tua fé. Não é a todo mundo que Deus dá, mas Deus disponibiliza, se tu pedires. Né? Só que outro que falta, e isso também é muito importante, tudo bem, existe o dom de interpretar línguas, chamado dom de interpretação de línguas. Interpretar línguas estranhas, né? Traduzir o que alguém está orando em línguas estranhas. E às vezes a pessoa recebe o dom de falar em língua estranha, mas não recebe o dom de interpretar. E outros vão receber o dom de interpretar. É muito bonito quando isso acontece. Alguém está orando em língua estranha e tem uma outra pessoa traduzindo a oração para que a igreja possa ouvir. E às vezes a mesma pessoa pode receber dom de língua estranha e tradução e interpretação de língua estranha. Então ele vai orando em língua estranha e imediatamente traduz e interpreta para que a igreja possa entender o que está sendo orado. Isso é fantástico e é uma coisa que é sobrenatural, é o Espírito Santo que dá. Ah, mas isso aqui é moda. Isso não é moda, não é bobagem, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então, assim, as pessoas que pensam que é uma moda, ou que pensam, estão negando a própria Bíblia. Estão dizendo que o Espírito Santo mente, que a Bíblia é uma mentira. Né? Então, assim, a gente tem que saber. Só que a gente, como começa 1 Coríntios 12, a gente não pode ser ignorante, a gente tem que estudar a respeito. Estudar para quê? Para ficar conhecedor? Não. Estudar para saber o que pedir na nossa oração. E pedir a Deus que nos conceda esses dons, para que a igreja esteja cada vez mais aparelhada, para que a igreja esteja cada vez mais aparelhada para fazer a obra de Deus. Os dons servem para isso, para que o reino de Deus se estabeleça. São ferramentas que Deus nos concede. Olha só quantas ferramentas, e a gente tem que pedir em oração e dizer sim, que Deus derrame sobre nós, derrame sobre a igreja em que a gente congregue palavra de sabedoria, que Deus derrame palavra de conhecimento, que Deus derrame uma fé sobrenatural, que Deus derrame dom de cura, tão importante, né? Esse tempo, que Deus derrame operação de milagres, que Deus derrame dom de profecia, dom de discernimento. A gente peça a Deus que dê discernimento de espírito para ti e para a igreja, porque tem tanta gente. Quem tem dom de discernimento liga a televisão e tem um falso profeta e na hora sabe que é falso profeta. Quem tem dom de discernimento, apareceu um fantasma em casa, já sei o que é e já manda embora. Quem tem dom de discernimento, é importante dom de discernimento. É importante ter o dom de discernimento. Peça a Deus que dê o dom de discernimento. Peça a Deus, sim, que Deus dê variedade de línguas, que as pessoas possam falar em línguas de homens para poder evangelizar, que possam falar em língua dos anjos para poder edificar a fé da igreja, e que tenha também dom de interpretar essas línguas para que a igreja toda seja edificada, que não seja só a pessoa que está orando sendo edificada, mas a igreja toda seja edificada. Olha só que interessante, o dom de interpretação transforma o dom de língua em dom de profecia. Olha só, explodiu a mente agora. O dom de interpretação transforma o dom de línguas em dom de profecia. Por quê? Porque a pessoa está lá orando, falando com Deus. Chega alguém e traduz o que ela está falando com Deus, é uma profecia. Olha só que benção. Olha só que maravilha Deus concede para a sua igreja. Uma igreja viva, uma igreja movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é o pastor fulano, pastora Beltrana que faz isso, não. É o Espírito Santo
quando a igreja pede. Jesus diz, Deus não nega o Espírito Santo a quem pede. Então vamos pedir que a nossa igreja seja renovada, fortalecida. Vamos pedir que Deus nos renove com os dons, que nos dê discernimento, que nos dê línguas estranhas para a gente poder orar e edificar nossa fé, que nos dê capacidade de interpretar essas línguas, que nos dê todos esses dons que a gente viu durante essa semana, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, dom de discernimento, peça discernimento, porque nós precisamos, vamos pedir que Deus nos aparelhe com todos os dons, que Deus nos capacite com todos os dons, para que a nossa igreja viva, para que nós como cristãos e cristãs, vivos e revestidos do Espírito Santo, possamos fazer a diferença. Amém? Vamos orar, uma boa... devocional da manhã volta terça-feira. Amém? Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, obrigado, porque Tu não nos deixa ignorantes sobre os dons do Espírito, Senhor, meu Deus. A Tua palavra nos ensina. E agora, Senhor, sobre essas vidas, nós pedimos, Senhor, nos conceda o dom, Senhor, de glossolalia, de xenolalia, nos conceda, Senhor, o dom de línguas dos anjos e dos homens, nos conceda, Senhor, o dom de interpretá-las, nos conceda, Senhor, discernimento, nos conceda todos os dons, Senhor, para que a gente, ser restaurado, revestido do Teu poder, possamos fazer a diferença e te servir, Senhor, e servir ao nosso próximo com esses dons. Pai amado, derrama sobre essa família, sobre esse ambiente, esse lugar onde esse vídeo está sendo reproduzido. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu dom, o Teu poder, Senhor, e a Tua bênção que cura, liberta, transforma e traz a paz que excede o Teu entendimento, seja derramado abundantemente sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Devocional da manhã volta, se assim o Senhor permitir, terça-feira de manhã. Nós temos esse sábado, nós estamos vendo ainda porque talvez não tenha o culto online, mas eu estou vendo ainda, tem uma possibilidade de ainda ter o culto online, mas fiquem atentos para saber. Mas domingo nós temos culto de manhã na Canhada, de tarde programa Coração Aquecido e à noite culto em Constantina. Lembrem de orar pelos encontristas do Aliança com Deus que estarão agora amanhã, o dia todo, no encontro com o Espírito Santo, renovando a sua aliança com Deus e sendo revestidos do Espírito Santo lá no Aliança com Deus. Orem pelos encontristas, pelos ministrantes, pela equipe de apoio. Ore por eles, para que Deus possa fazer algo maravilhoso. Tem gente aqui da igreja que está indo, então ore por essas pessoas e também por pessoas das igrejas ao redor. Que Deus abençoe e um bom final de semana. Lembre, busque os dons. Deus abençoe.